Bom dia, irmãos. Jesus é o Senhor. Estamos aqui para compartilhar mais uma porção do alimento diário. Essa terça-feira começamos uma nova semana, do novo volume do alimento diário, com o título A Vinda de Cristo é Certa, Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a santificação, Senhor Jesus. O versículo-chave de hoje está em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14 e 15, que dizem assim: Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Senhor Jesus. Então aqui, esse começo da semana, vem nos mostrar a importância da santificação. Santificação é o processo que leva o homem a se tornar parecido com Deus, não em sua divindade, mas em sua vida e natureza. Senhor Jesus. Por que nós passamos por esse processo? Porque Deus, ele é único, ele é separado, ele é completamente diferente de tudo que existe no mundo. E por conta dessa natureza divina, dessa natureza do Senhor, a natureza de alguém que é único, que é exclusivo, o Senhor nos encoraja a sermos santos, ou seja, sermos pessoas separadas. Nós já fomos separados pelo Senhor quando nós recebemos o Senhor. Quando nós cremos no Senhor e aceitamos o Senhor, nós nos tornamos pessoas separadas do mundo, porque nós recebemos dentro de nós o seu Espírito Santo. Senhor Jesus. Lá em Efésios fala que esse Espírito Santo é o penhor da nossa herança. E além dessa separação pelo Espírito, o Senhor também quer que nós tenhamos um procedimento separado, um procedimento diferente, um procedimento que seja conforme o Deus que nós cremos. Senhor Jesus. Então esse procedimento, não é construído, não é transformado da noite para o dia. Nós não deixamos de agir de forma mágica, nós não largamos as velhas manias, as velhas maneiras de forma mágica de uma noite para outra. Então nós passamos por todo um processo, dia após dia, cada vez que nós nos entregamos ao Senhor, cada vez que nós nos voltamos ao Senhor, que nós lemos a sua palavra, que nós oramos, dia a dia, de glória em glória, que nós contemplamos a face do Senhor, esse procedimento vai nos transformando, vai nos moldando à vontade de Deus. E é esse procedimento que a Bíblia chama de santificação. Senhor Jesus. Então aqui, Paulo, ele encoraja os irmãos da igreja em Tessalonicenses a prosseguir nesse processo, a prosseguir nessa santificação. Senhor Jesus. E esse processo é algo gradativo. Quando ele fala que progredir, ele quer dizer superar, diariamente superar as nossas debilidades, as nossas deficiências. E qual o objetivo disso? Esse objetivo é nos levar a ter um viver que agrade ao Senhor. Noé, na sua época, ele agradava a Deus. Abraão agradava a Deus. Senhor Jesus. Esses homens de fé, que são falados lá em Hebreus, capítulo 11, são homens que tiveram um viver que agradava a Deus. Davi agradou ao Senhor, ele tinha um coração que agradava ao Senhor. Senhor Jesus. E esse deve ser o nosso encorajamento, a não só crescer humanamente, espiritualmente, mas, sobretudo, buscar ter um viver que agrade e enche o coração do Senhor de alegria. Senhor Jesus. Também quando ele fala aqui no versículo 3, Senhor Jesus, fala assim: Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Senhor Jesus. Essa palavra prostituição aqui, ela significa uma conduta que é contrária à vontade de Deus. Ela não se refere apenas a algo sexual, também se refere à idolatria, a condutas, a ações que são contrárias à vontade de Deus. Senhor Jesus. Então, o que o Senhor quer é que nós deixemos essa conduta, que é alheia, ou seja, uma conduta desencabeçada da vontade de Deus, e tenhamos uma conduta que seja conforme à vontade de Deus, Senhor Jesus. E isso, irmãos, ela entra num assunto chamado submissão. Precisamos ser pessoas submissas à vontade do Senhor, submissas à palavra do Senhor. Essa palavra aqui, quando ela é lida, ela tem que se tornar a nossa fé subjetiva, a nossa fé interior. Essa palavra aqui, ela não pode ser apenas preto no branco, mas ela tem que se tornar parte da nossa constituição espiritual. Algo que nos conduz, algo que nos norteia, que nos orienta
a como nós devemos proceder diante do Senhor Jesus. Também aqui Senhor Jesus, em 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 e 15, né, o apóstolo Pedro, ele orienta assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também. Então aqui Pedro está mostrando que a atitude de santificação, ela precisa partir de nós. Nós devemos ter um posicionamento: não, eu quero ser alguém diferente, eu quero ser alguém que agrada o coração do meu Senhor. Davi, ele era um homem que buscava agradar o coração de Deus, né? Senhor Jesus. Então aqui também em 2 Pedro capítulo 1, Pedro, ele nos dá uma orientação de como proceder, né? Como tudo começa. Então aqui ele fala assim, vou ler a partir do versículo 5, fala assim: por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Então aqui nós temos um progresso desse viver cristão, né? Como que essa santificação é desenvolvida em nós. Tudo começa pela fé. Quando nós recebemos a palavra do Senhor com fé, nós cremos que aquilo é vontade do Senhor, essa fé ela se torna algo operoso em nós, né? E essa operosidade nos leva a ser pessoas diligentes, ou seja, pessoas que têm cuidado no procedimento por amor ao Senhor, né? Também associada com a virtude. Essa palavra virtude aqui, ela quer dizer a maneira como as coisas são operadas. Também associa com conhecimento na palavra, buscando saber qual a vontade do Senhor. Aí também o domínio próprio. Depois do domínio próprio tem a questão da perseverança. Nós temos perseverança que o Senhor, ele há de levar a sua igreja, levar os vencedores para reinar com ele no milênio, né? Aí tem aqui a fraternidade, a piedade, que é parecer-se com Deus, né? Com a piedade a fraternidade, que é o amor entre os irmãos, e com a fraternidade o amor ágape, que é o próprio amor de Deus. E Pedro fala que essas coisas existem em vós, e em vós aumentando, ou seja, não preciso ter tudo de uma vez só, eu não preciso ter uma das medidas totalmente supridas, mas se eu tiver um pouquinho de cada uma, o Senhor vai poder trabalhar, e cada uma delas vai se desenvolvendo conforme o Senhor vai se acrescentando em cada um de nós. Então essa palavra dessa manhã é para nos encorajar a meio a tantas dificuldades que nós passamos, tantas tribulações, né? Às vezes a gente olha para nós mesmos e a gente vê tanto impedimento, mas nós não devemos parar, nós não devemos desacelerar. Vamos continuar prosseguindo, porque essa é a vontade do Senhor. Que o Senhor possa abençoar a nossa manhã, a nossa semana. Jesus é o Senhor.